Hoje sim, temos muitas informações para vocês. O TCU bloqueou 6 bilhões do programa do governo federal Pé de Meia. Ministro-presidente do Supremo, Barroso, fazendo um tour pela Suíça, pelos Estados Unidos. Já o ministro Gilmar Mendes deu uma pista de que deverá acelerar o julgamento. Entre eles estão os acusados do 8 de janeiro e o presidente Jair Bolsonaro, logo após o recesso do Supremo. Já a PGR, Paulo Gonet, nem usou o recesso. Ficou trabalhando na possibilidade da denúncia dos acusados pelo suposto golpe. A AGU levou um balão das Big Techs, convocou uma reunião e não compareceram nem os representantes de nenhuma delas para debater sobre os critérios da censura nas redes sociais. Mas temos ainda muito mais informações, por isso que eu peço, estejam conosco, curtam, comentem, compartilhem. O canal é Pepe Severo no YouTube. Para começar, existem dúvidas nos números divulgados pelo IBGE, sob o comando do Márcio Pochner. Ele foi indicado pelo presidente Lula para esse instituto e é considerado autoritário. Muitos diretores já pediram demissão e agora uma contestação dos números divulgados por ele de 6,2 o índice de desemprego no Brasil. Mas um novo instituto de maior credibilidade, o IBESP, diz que esses números devem ser 32% de desempregados no Brasil pela pesquisa e não 6,2 conforme eles divulgaram. O Jorge Messias, o ministro da AGU, havia convocado uma audiência pública com vários órgãos de esquerda e também as Big Techs, como o Google, o X ou o X, a Meta, o TikTok. Não compareceram e nem mandaram representantes. Seria para debater sobre as novas sanções de censura. Um programa que você nem sabe que existe, ele é da TV Brasil, é o Sem Censura, comandado pela amiga da Janja, a Cissa Guimarães, que quase chorou de emoção porque foi considerado por uma associação de São Paulo o melhor programa de TV de 2024. É uma piada, mas uma piada pronta e é realidade. Você duvida? Eu também não, né? Mas eu também duvido que isso aí tenha sido de credibilidade, mas aconteceu. O Ministério Público Federal também cobra explicações da Meta sobre o fim da checagem dos fatos no Brasil. Enquanto que lá nos Estados Unidos, Donald Trump assinou um decreto que encerra nos Estados Unidos aqueles programas de agenda woke e preocupa os grupos de esquerda, já de primeira mão. Mas vejam aí o critério adotado pelo Donald Trump, mas isso é Estados Unidos, não é aqui no Brasil. Vejam aí. And we will immediately stop all of the pillaging and theft. Very simply, if you rob a store, you can fully expect to be shot as you are leaving that store. Shot! Ah, mas temos também a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, defendendo o governo naquela situação do PIX e condenando a direita e sempre acusando de que cometem
Fake news. Ela é a esposa ou a namorada do Lindenberg Farias, também de esquerda e também defensor ferrenho do governo Lula. Presta atenção. Pessoal, o presidente Lula fez certo ao mandar revogar a medida envolvendo... Não porque o fake Nicolas e a sua turma bolsonarista tinham razão. O que não podia era deixar que a balbúrdia criada pela oposição afetasse a vida das pessoas. O governo tem responsabilidade. Os bolsonaristas e o fake Nicolas vão continuar explorando o assunto para ganhar politicamente. Vamos lembrar que não é a primeira vez que eles fazem isso. Vocês lembram o que fizeram contra as vacinas? Diziam que as pessoas iam virar jacaré. Mas conforme eu havia falado, também nós temos uma reportagem daquele tour que o ministro do Supremo está fazendo na Suíça e posterior nos Estados Unidos. E sempre defendendo a sua tese que as redes sociais devem ser censuradas. E hoje em Davos, na Suíça, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, defendeu, durante participação no Fórum Econômico Mundial, a regulamentação das redes sociais. O ministro cobrou consenso entre conservadores e progressistas sobre o assunto. A polarização que caracteriza o mundo contemporâneo, ela impediu que o senso comum prevalecesse. E, portanto, ficou uma visão meio futebolística de Fla-Flu, de que quem é conservador é contra a regulação e quem é liberal ou progressista é a favor. E é uma visão completamente equivocada. Não importa se você é conservador ou liberal, não pode ter pornografia infantil, não pode ter terrorismo na rede. Portanto, eu acho que as pessoas com um pouco de boa vontade e de boa fé vão conseguir construir um mínimo de common ground, um mínimo de meio termo de regulação que permita que a liberdade de expressão desempenhe o papel que deve ter na vida contemporânea, mas impeça que o mundo desabe num abismo de incivilidade, de mentiras, de desinformação. Da Suíça, Barroso vai viajar aos Estados Unidos, onde participará na próxima segunda-feira, 27 de janeiro, de uma palestra na Faculdade de Direito de Yale sobre o funcionamento do judiciário brasileiro. Barroso partirá em seguida para a Universidade de Princeton para participar do painel Democracias na Resistência Institucional ao Populismo Autoritário. O tour do ministro vai se encerrar na Harvard Kennedy School. Procurado por Oeste, o STF informou que as despesas de viagem e hospedagem não são custeadas com dinheiro público. Ele é mais uma vez o ministro Luiz Roberto Barroso defendendo a regulamentação das redes sociais. Eu vou até usar o termo ali do Elon Musk do bloco anterior. Tá cansativo isso, né? E agora, mais uma vez, mais um longo tour que vai cobrir a Europa e os Estados Unidos aí num turismo de palestras internacional. Paulo, vamos prestar atenção nos exemplos que ele usa para justificar a regulação das redes sociais, ou a regulamentação, seja lá o nome que ele queira, o nome é censura. Não se pode ter pornografia nas redes sociais. Qual foi outro termo? Pornografia infantil e terrorismo. E quem que defende a liberdade de expressão nas redes sociais defendeu em algum momento que as redes sociais poderiam fazer uso de imagens de pornografia infantil ou de terrorismo? Muito pelo contrário, nem a política interna das próprias plataformas permite isso. E eu não tenho nem mandato para defendê-las. Eu até as critico, como critiquei quando elas próprias se imbuíram dessa coisa de fazer censura. A defesa da liberdade de expressão para o debate político, público, não ser cancelado porque você defende um ponto diferente na pandemia. Você não ser cancelado porque você defende um ponto de vista diferente acerca do aquecimento global. Não ser cancelado porque você faz uma crítica dura, por exemplo, a uma política pública. Ninguém em sã consciência em nenhum momento defendeu que as redes sociais devam estar livres para publicar, por exemplo, conteúdo de pornografia infantil ou de terrorismo. Muito pelo contrário. Isso é o que se chama de Deep Web, mas isso é outra coisa, isso é crime. Usar esses exemplos para dizer não há uma discussão entre progressistas e conservadores.
Os conservadores defendem a liberdade de expressão do debate político público. Os progressistas é que não defendem. Muito pelo contrário, querem a censura, porque quando estão no poder, eles querem a censura de qualquer coisa. Então, usar esses exemplos, ministro, não vamos por esse caminho, não, porque esse caminho não é o de verdade. O da verdade é: conservadores defendem um debate político público, de poder criticar autoridades de políticas públicas e fazer o debate natural, com contraditório e tudo, nas redes sociais inclusive. Os progressistas estão defendendo censura. É isso que essa gente defende. Qualquer censura, contra qualquer pensamento diferente do deles. Enquanto que aqui no Brasil, o Tribunal de Contas da União bloqueou 6 bilhões de reais do programa Pé de Meia do governo federal, porque constatou algumas irregularidades. Já o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, o decano, ele deu uma pista de que logo após o recesso do Supremo deve retornar o julgamento daquele suposto golpe em que está envolvido o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 36 pessoas. O Paulo Gonet, da PGR, rejeitou o recesso e está preparando a possibilidade de uma denúncia logo. Lá nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump assinou um decreto que encerra aqueles programas da agenda woke, e isso já preocupa a esquerda. Uma bispa que fez um apelo a Trump diz que não se desculpará, mas garante: não odeio o presidente e rezo por ele. Ela tentou lacrar Donald Trump num discurso na sua posse e demonstrou ser esquerdista, e realmente não foi com amor que ela falou a Donald Trump. E ele disse que o discurso dela não soma nada nas suas atitudes. Já o filme Ainda Estou Aqui, daquela atriz brasileira Fernanda Torres, apoiadora ferrenha do presidente Lula, gosta muito da Lei Rouanet e também amicíssima da Janja, a Fernanda Torres, ela foi indicada, o filme foi indicado para o Oscar 2025. O governo recorreu daquela decisão ao Tribunal de Contas da União, que impede a destinação do dinheiro de fundos para o Pé de Meia. Isso aí ajuda muito, inclusive na campanha eleitoral para 2026, que Lula disse que talvez não fosse candidato, mas é só para iludir os incautos. Com certeza ele já está preparando a eleição em que ele será candidato em 2026. As articulações políticas já estão em vigor. O presidente Lula tenta dar mais espaço aos partidos PSD e União Brasil, em busca de apoio para uma provável reeleição. Mas eu acredito que, quanto ao público, a sua rejeição aumenta dia a dia diante das atitudes que ele toma frente ao governo. Essas são algumas das informações que eu trago a vocês, mas logo, ainda hoje, teremos mais. As notícias estão aí e eu gostaria que vocês estivessem a par. Não esqueçam, se inscrevam no canal de Pepe Severo, é pelo YouTube, e deem a sua opinião, além de assistirem ao nosso vídeo na íntegra.